São 7h26, estamos de volta com o Bom Dia Maranhão para todo o estado. Especialistas apontam que, em uma campanha curta como esta das eleições desse ano, o bom uso das redes sociais pode fazer a diferença. O problema é que ferramentas como o WhatsApp, que no Brasil já tem mais de 120 milhões de usuários, ao invés de unir, eles estão separando as pessoas, em especial nessa época em que teremos que escolher então os nossos representantes. Mas será que é possível falar de política e aí sem romper os laços, não é? Vamos ver na reportagem. A imagem é comum em qualquer lugar. Celular nas mãos e provavelmente a atenção está no WhatsApp. E em tempos de eleições, nos grupos não tem escapatória. Vira e mexe, o assunto eleições entra na conversa. Saber o que cada um pensa a respeito é muito importante, sim, interessante a gente debater isso em grupo, sim. O X da questão é, tem como falar de política e eleições, mesmo com opiniões divergentes, sem perder a amizade? Ou transformar o assunto em briga de família? Nem todo mundo acha que é possível. Nem toda posição política é uma posição aceitável. Então, você, no momento de se posicionar politicamente, você ataca esse âmbito jurídico das pessoas, que é um direito, eu acredito que a amizade ela tem uma tendência a se fragilizar. A Michele conta que tem vários grupos de WhatsApp e toma cuidado na hora de emitir opiniões. Não leva a discussão tão a sério, sem discórdias. Algumas pessoas perdem realmente o equilíbrio e começam a atacar mesmo, a ter ofensas pessoais e tudo. E eu não entro nessa seara, eu só digo o que eu penso e não me importo muito também com a opinião dos outros. A amizade fica? Sim, até agora ainda não desconstruí nenhuma amizade por conta de redes, não. A psicóloga especialista em comportamento digital explica que é possível sim falar de política nestes meios de forma saudável, garantindo a continuidade das relações de amizade e familiares. Partidos mudam, as pessoas mudam inclusive de partidos, né? E a gente está aqui se posicionando como se a briga fosse nossa. E a gente esquece que a briga não é nossa. A gente tem muito pelo contrário, que se unir para tentar de repente direcionar alguém para a política que vai ajudar a todos. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, no estúdio Esaú Rômulo, que é cientista político. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, falar sobre os aspectos que diferenciam essa eleição do último pleito. Esaú, prazer tê-lo aqui, professor. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, em relação ao que a gente viu na reportagem, é possível conviver com a diferença e até que ponto, né? Há um limite para essa convivência? O exercício da política ele é em si uma convivência da diferença o tempo inteiro, porque a gente está em um debate constante de oposição de ideias. Só que a gente tem vivido nos últimos anos a intensificação desse debate. As redes sociais elas vão colocar em alguma medida as pessoas no ápice de toda essa divergência política. Então é um debate cada vez mais presente. Bom, e aí nesse debate a gente observa situações acontecendo como dentro da própria família, da empresa, enfim, pessoas se desligando. Mas essa situação não acontece nessa eleição também por uma radicalização, digamos assim, do discurso? Será que ao invés de termos como antes uma polarização entre dois partidos ou ideologias diferentes, você tem aí um outro tipo de polarização, professor? Na realidade, a PT e PSDB rivalizaram no começo do século XXI, protagonizando os nossos dois polos diferenciados para a eleição. Só que em 2018 a gente estava vendo que há uma perda do protagonismo do PSDB nesse espaço. Então a gente está numa reconfiguração do que seria essa polarização PT-PSDB para um avanço da extrema-direita no país. Isso vai tirar de dentro do armário uma parcela do eleitorado que concorda e que é simpática com alguns traços de comportamentos autoritários. Então, lidar com isso de maneira tão intensa e de maneira tão recente dentro da nossa sociedade tem sido um desafio muito grande para as pessoas, porque eventualmente você vai descobrir que um familiar mais próximo, que um amigo, que alguém que você tem uma estima simpatiza com ideias de cunho autoritário. Então, lidar com isso vai te colocar ou para um embate mais
acirrado, ou então você vai ficar mais retraído dentro da sua bolha de conforto. E esse avanço da extrema-direita no Brasil não acontece por acaso, ele está dentro de um contexto aí mundial, leia-se Donald Trump, aqui na América Latina também, enfim, um avanço dessa extrema-direita, enfim, é preciso ter essa percepção também, né? De 1989 para cá, a gente não tinha um candidato que representasse tão bem e que tivesse ideias tão claras como as do Jair Bolsonaro. Então, assim, isso evoca dentro de um eleitorado mais conservador, e no Brasil a gente tem um traço conservador específico, que é um conservadorismo religioso. Ele traz exatamente para a competição eleitoral todos esses desafios, e a gente está no momento de transição em que as mídias digitais elas estão cada vez mais presentes no período eleitoral. Então isso traz uma série de impactos. Nós acabamos de divulgar algumas pesquisas aqui, a gente percebeu em algumas delas um número grande ainda de eleitores indecisos, né? Ou dizendo que não vão votar em nenhum dos candidatos. Mas essa marginalização da política, ou esse discurso, ele não é preocupante? Ele é preocupante porque criminalizar a política, criminalizar os partidos políticos é um discurso extremamente autoritário. Nós precisamos entender o nosso sistema político e não jogá-lo fora, porque apesar de todos os problemas que a gente tem, de uma crise de representação, de uma falta de credibilidade nas nossas instituições políticas, fora do jogo político, o que acontece é a barbárie. Então, a gente precisa entender e reconfigurar. Esse é o nosso desafio, entender esse sistema político e tentar reconfigurá-lo, mas sem a aniquilação total, né? Essa confusão na cabeça do eleitor não se dá muitas das vezes pela falta de uma definição clara das bandeiras dos partidos. Hoje, nós temos, por exemplo, uma candidatura colocada aí do MDB, mas em muitos estados, vários estados, aqui no Maranhão não é diferente, candidatos tentam se deslocar dessa figura do Meirelles ou do presidente Temer pela rejeição que tem. Em outros estados nós temos figuras, caciques inclusive do MDB, apoiando, por exemplo, a Marina Silva. Isso não dá uma confusão, não aumenta o problema em relação ao eleitor? Isso na realidade reflete que presidente o Michel Temer é para o Brasil hoje e qual o legado que ele vai deixar. Ninguém em sã consciência vai querer, a essa altura do campeonato, se associar a um presidente que tem 3% de aprovação. Então, a candidatura do Henrique Meirelles ela é um luxo de quem estava ali e assim, vou ser candidato à presidência, mas que não tem nenhum impacto para a competição eleitoral como um todo. Para fechar, a cidadania. Muito se fala de o ato de votar é um ato de cidadania, mas é importante lembrar que essa cidadania não termina aí no voto, né? É importante a participação das pessoas no dia a dia, cobrando, acompanhando, inclusive, os mandatos dos seus representantes. Se a gente entender o voto como ápice dessa cidadania, a gente vai reproduzir um pensamento de pensar a eleição como uma grande gincana, e não é, né? A gente precisa superar essa dicotomia de entender a eleição como o tempo da política, como se houvesse um tempo específico para se falar disso. A política, como eu comecei falando, é um exercício do próprio cotidiano. E a política eleitoral, esse período eleitoral, ela é só mais um aspecto disso. Se a gente não conseguir avançar nisso e aí levar e ampliar esses espaços para outros momentos da nossa vida cotidiana, a gente vai repetir os mesmos erros. Conversei aqui no Bom Dia Maranhão com o professor Isaú Rômulo, cientista político. Obrigado pela presença aqui na TV Difusora. Valeu.